Quando falamos sobre I Will Always Love You, a maior vendagem de um single feminino na história e o coração da trilha sonora mais vendida de todos os tempos, é comum que o público associe tudo imediatamente à voz arrebatadora de Whitney Houston. Porém, a construção desse fenômeno é muito mais complexa, envolvendo uma compositora visionária, um ator-produtor que acreditou em uma ideia improvável, uma equipe musical altamente qualificada e uma série de decisões artísticas que mudaram o destino da música. E até do cinema. Esta é a história completa de como essa canção se tornou um marco cultural global. De 1973 a 1974. Dolly Parton escreve I Will Always Love You e mantém seus direitos. Em 1973, Dolly Parton compôs I Will Always Love You, como uma canção de despedida ao seu parceiro artístico Porter Wagoner. A gravação foi lançada em 1974 e, rapidamente, se tornou número 1 nas paradas country dos Estados Unidos. Dolly fez algo raro para a época: manteve integralmente os direitos autorais da composição. Isso se tornaria decisivo décadas depois. Pouco tempo depois do lançamento, ela recebeu um pedido de Elvis Presley, que queria gravar a música. Porém, o empresário de Elvis exigiu que ela cedesse metade dos direitos de publicação para que a gravação acontecesse. Dolly recusou, uma das decisões mais importantes de sua carreira. Graças ao enorme sucesso da versão de Whitney Houston, Dolly Parton recebeu royalties que ultrapassaram $10 milhões apenas nos anos 1990. Parte desse dinheiro foi usada em um investimento que se tornou lendário: a compra e revitalização de um grande complexo comercial em Sevier Park, hoje a área de 12 South, em Nashville. Na época, uma comunidade historicamente negra. A frase "construir uma comunidade inteira" é uma paráfrase popular, mas reflete o gesto real. Dolly escolheu investir ali como homenagem a Whitney, reconhecendo o impacto da cantora em sua vida. Sobre isso, ela disse: "Eu pensei, este é o lugar perfeito para eu estar, considerando que era a Whitney. Eu amo o fato de ter gasto esse dinheiro em um complexo e penso, esta é a casa que Whitney construiu." Esse investimento não criou um bairro do zero, mas é amplamente visto como o ponto de virada que ajudou a revitalizar a região. Hoje uma das mais valorizadas de Nashville. No fim dos anos 1980, Kevin Costner estava no auge de Hollywood. Quando aceitou protagonizar o filme The Bodyguard, O Guarda-Costas, ele fez questão de participar também da produção e da concepção da trilha sonora. Algo que poucas pessoas sabem hoje. Além de seu papel como produtor executivo e coestrela, Costner teve papel ativo no processo de escolha da atriz principal. Ele acreditava que o filme precisava de uma atriz com presença vocal e força emocional autêntica. Não apenas uma cantora famosa, mas alguém que pudesse traduzir musicalmente a vulnerabilidade e a potência exigidas pelo papel de Raquel Marron. Kevin insistiu para que Whitney Houston fosse escalada para o papel principal. Ele defendeu não só a sua participação musical, mas também a sua presença na tela como atriz. Essa insistência foi determinante, porque havia no mercado outras vozes e personalidades consideradas, e porque executivos e parte da produção tinham dúvidas sobre a transição de Whitney do mundo estritamente musical para o estrelato cinematográfico. A convicção de Costner sobre Whitney era prática e artística. Ele via nela uma combinação rara de estrela pop, técnica vocal e empatia emocional, capaz de conectar plateias de cinema a um momento musical intenso. Sua defesa pesou nas negociações de elenco e ajudou a convencer estúdio e produção a aceitar Whitney como protagonista. Isso alterou radicalmente o destino do filme e da trilha sonora. Inicialmente, a canção escolhida para o momento-chave do filme O Guarda-Costas era What Becomes of the Broken Hearted, famosa versão de Paul Young lançada em 1991 para a trilha de Tomates Verdes Fritos. A música havia sido um grande sucesso nas rádios e alcançado o topo das paradas adult e contemporânea nos Estados Unidos, tornando-se rapidamente associada ao outro filme. E foi justamente isso que criou um impasse. Quando a equipe percebeu que aquela canção já estava em destaque no cinema e no mercado musical, tornou-se impossível utilizá-la em Bodyguard. Essa pequena crise criativa é, curiosamente, uma encruzilhada histórica. Se Paul Young não tivesse relançado essa música naquele momento, talvez nunca tivéssemos ouvido a versão lendária de Whitney Houston para I Will Always Love You.
Diante desse problema, Kevin Costner apresentou uma sugestão inesperada. E se tentássemos I Will Always Love You? A proposta soava improvável. Transformar um clássico country de Dolly Parton em uma balada dramática romântica para um blockbuster de Hollywood. E ainda interpretada pela maior voz pop da época. Era arriscado. Mas Costner insistiu. Não apenas escolheu a música, como também defendeu com firmeza o modo como ela deveria surgir no filme. Um início totalmente a capela, apenas a voz de Whitney, sem nenhum instrumento. Para que isso acontecesse, Costner precisou negociar com produtores musicais, com a gravadora e até com David Foster. Ainda assim, sua posição como coestrela e produtor deu peso à sua visão. Essa postura, que também influenciou a escolha da atriz principal, o tom dramático do filme e o estilo de apresentação da música, acabou moldando profundamente o resultado final. Antes mesmo da gravação de I Will Always Love You, Whitney já havia vivido um momento histórico, sua performance do hino nacional americano no 25º Super Bowl, 1991. Em meio à Guerra do Golfo, a interpretação se tornou um símbolo emocional para o país. O detalhe pouco conhecido, a performance foi pré-gravada, mas Whitney cantou junto com tamanha convicção que o público acreditou ser totalmente ao vivo. O single foi lançado e toda a renda revertida à Cruz Vermelha. Esse momento não só consolidou Whitney como a maior voz de sua geração, mas também influenciou diretamente a confiança que produtores e estúdios depositaram nela para The Bodyguard. Durante a pré-produção do filme, Costner teve a ideia considerada ousada para a época. O início da canção deve ser completamente a capela. Só a voz dela. Nada mais. Mesmo David Foster, um dos maiores produtores musicais do planeta, ficou receoso. Mas Whitney gravou. E o impacto foi imediato. Os primeiros 44 segundos da faixa são pura voz, sem instrumentos, criando um dos começos mais marcantes da história da música. Mais tarde, Costner revelaria: "Eu sabia que quando a voz da Whitney começasse sozinha, seria impossível não se emocionar." Essa decisão, que não estava no roteiro, nem no plano musical inicial, virou a assinatura da música. É importante observar que essa ideia, a capela, nasceu da visão conjunta entre o diretor, produtor, os realizadores do filme e a equipe musical, com Costner como um dos maiores entusiastas dessa opção expressiva. A gravação oficial aconteceu em 22 de abril de 1992, no Ocean Way Recording, Los Angeles. Whitney gravou apenas 2 tomadas, e a primeira foi usada na versão final. Tamanha era a perfeição natural da performance. A música é uma fusão de pop, soul e gospel, com mudanças de tom e uma construção emocional crescente. Uma assinatura que transformou a versão em algo muito maior do que a composição original pretendia ser. Quando o filme estreou, a canção se tornou instantaneamente um marco cultural. 25 milhões de cópias vendidas mundialmente, single. 14 semanas no topo da Billboard Hot 100, recorde na época. Parte essencial da trilha sonora que vendeu mais de 45 milhões de cópias, tornando-se a trilha sonora mais vendida da história. A música rendeu a Whitney. Grammy 1994. Record of the Year. Grammy 1994. Best Pop Vocal Performance, Female. American Music AVA. RDS Favorite Pop Rock Single. American Music A. Vardes Favorite Soul, R&B Single. Inclusão no National Recording Registry, Library of Congress. Presença em dezenas de listas de maiores músicas da história. E a Dolly Parton viu sua composição receber uma consagração global raríssima para uma música country. A Despedida e a Eternidade. 2012. No funeral de Whitney Houston, Kevin Costner, que havia acreditado nela quando Hollywood ainda tinha dúvidas, fez um dos discursos mais emocionantes da cerimônia. A canção tocou enquanto o caixão deixava a igreja. Costner disse que Whitney sempre teve medo de não ser boa o suficiente, mas ele garantiu: "Você era boa o suficiente. Era perfeita. E nós sempre te amaremos." Outras informações interessantes e menos conhecidas.
Dolly Parton disse que a versão de Whitney fez a canção ser muito mais do que eu jamais imaginaria. A versão de Whitney originalmente foi gravada com a banda ao vivo. Ela trouxe seu diretor musical Ricky Minor, saxofonista Kirk Whalum e baterista Rick Lawson para dar o feeling ao vivo antes de entrar em estúdio. O take final da gravação foi o primeiro, ou pelo menos um dos primeiros, porque Whitney gravou apenas 2 tomadas, e a primeira foi considerada crua e perfeita. A cena no filme onde Raquel canta essa canção é emocionalmente carregada. O momento a capela foi decisivo para o impacto cinematográfico e musical. Kevin Costner insistiu nisso. Dolly Parton recebeu royalties significativos. Estimativas apontam que só com a versão de Whitney ela ganhou valores na casa dos 10 milhões de dólares nos anos. Os 1990 e esses ganhos continuaram com novos licenciamentos ao longo dos anos. Hoje, I Will Always Love You é mais do que uma canção. É o produto final de uma compositora que protegeu sua obra. Um produtor e ator que insistiu na protagonista certa, Whitney Houston, e na forma de apresentação da canção. Uma voz que transformou uma balada country em um hino universal. Uma equipe técnica impecável. E um filme cuja relevância cultural multiplicou tudo isso. O resultado é a música tema mais bem-sucedida da história do cinema e uma das gravações mais icônicas de todos os tempos. Se você curtiu o vídeo, compartilha com os amigos para ajudar o canal a crescer. E depois, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.